Paulo Alfredo Polis, prefeito de Erechim, e Operação Patrola, né, que desencadeou aí um esquema de corrupção em diversos municípios onde agentes públicos estavam recebendo propina. Será que o prefeito de Erechim tem alguma coisa a ver com essa história? Bom, talvez você não saiba nem do que eu tô falando, mas não se preocupe. Durante esse vídeo eu vou te mostrar detalhes. Eu vou te mostrar não somente matérias, mas também o próprio processo e também algumas provas que foram trazidas na denúncia do Ministério Público. Eu vou te mostrar tudinho que você precisa saber e, infelizmente, não divulgo. Para vocês contextualizarem mais ou menos a situação, eu vou primeiro mostrar uma matéria jornalística, que é essa matéria aqui que saiu no G1 da Globo, que diz o seguinte: Ministério Público denuncia esquema de propina na compra de máquinas agrícolas em 51 municípios do Rio Grande do Sul. 35 ex-prefeitos foram acusados. Casos teriam ocorrido entre 2010 e 2015, segundo a denúncia. Vendedores e gerentes prometiam propina a agentes públicos em troca de favorecimento em licitações. Donos de empresas fizeram um acordo de delação premiada e entregaram todo mundo. Essa matéria é do dia 22/4 de 2024, alguns dias atrás. Só para vocês entenderem o caso, é o seguinte, olha aqui, ó. A investigação no Rio Grande do Sul ocorreu após o Ministério Público de Santa Catarina promover a Operação Patrola em 2016, e nas investigações foi apontado o suposto envolvimento de políticos gaúchos. Fizeram a delação premiada, tá? Como demonstra essa matéria que eu tô trazendo aqui, e os denunciados afirmaram acordo de colaboração, a chamada delação premiada com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os donos da empresa indicaram os gerentes, vendedores que teriam atuado no esquema e também nomes de agentes públicos, além dos valores, datas e locais de pagamento. Bom, eu vi essa matéria que passou aqui, né, na região, e aqui está alguns nomes na lista de cidades. E ali, ó, o número 15, olha que irônico, 15, é de Erechim, que é a situação que aconteceu aqui. Bom, vocês que acompanham o meu trabalho, vocês já viram eu denunciar aí o caso Mind, que inclusive o presidente, ex-presidente Bolsonaro, compartilhou no YouTube dele e virou alvo de CPI lá no Congresso Nacional, ou vai virar. Vocês já viram eu denunciar aqui no estado aquele livro totalmente inapropriado para crianças? Ele foi retirado de circulação, né, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e ainda em Santa Catarina, do Paraná. Aí vocês acharam que um caso de corrupção como esse ia acontecer debaixo do nosso nariz, aqui na minha cidade de Erechim, e eu não ia atrás para descobrir de fato o que estava acontecendo? É óbvio que não. Eu consegui acesso ao processo de fato. E antes que venham de mimimi, dizendo que isso e aquilo, tá aqui, ó. Pá, não é segredo de justiça. Eu tentei até com alguns advogados, um pessoal aqui de Erechim, mas ninguém quis me dar esse acesso, por incrível que pareça, por talvez não querer se envolver ou não dar a cara a tapa. Mas é claro que a gente conseguiu contatos fora para conseguir o processo e trazer aqui os elementos, o que diz a denúncia e as provas que podem incriminar o atual prefeito de Erechim, que era o prefeito na época disso. E eu vou mostrar detalhe a detalhe para você. Bom, só para vocês entenderem, aqui está a denúncia, tá? Vocês estão vendo aqui que eu borrei, porque aqui são dados pessoais dos denunciados, mas ela diz: o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seus agentes signatários, as suas atribuições legais, vem oferecer a denúncia ali, o segundo nome, Paulo Alfredo Polis, que é o objeto aqui do nosso vídeo, né, para informar vocês. Aí, a gente passa a denúncia, aquela situação que eu já expliquei da matéria. Eles dizem ali, ó, os fatos ilícitos descritos na peça acusatória decorre de investigação da Operação Patrola. E aqui embaixo eu sublinhei só para vocês entenderem como que a coisa acontecia. Eu também sublinhei trechos da delação premiada e como que o esquema todo acontecia. E também, no final, eu vou mostrar as provas de planilhas que tinham o nome de quem recebeu o dinheiro, quando recebeu o dinheiro e para que recebeu o dinheiro. Então, continua com a gente aqui. Olha só. O esquema agendado pela empresa com envolvimento de seus sócios, gerentes e vendedores e, sobretudo, com a necessária participação de agentes públicos e políticos funcionava da seguinte forma.
Os vendedores visitavam prefeituras com catálogos dos equipamentos, oportunidade em que negociavam pagamento de vantagens indevidas para sua aquisição. O vendedor, então, reportava-se a um gerente de vendas buscando a autorização para a conclusão do negócio. Os editais licitatórios lançados pelos municípios, então, eram direcionados à Mantomac, que é a empresa, né, que vendia, com as especificações dos equipamentos conforme constavam no catálogo previamente alcançado pelo vendedor da empresa. Após ocorrer o pagamento da propina para o agente público que figura nos documentos contábeis da empresa com o código FRET 3. Eu vou mostrar esses documentos para vocês daqui a pouco. Aí acontece que os sócios da empresa ofereceram a delação premiada. E ali em cima diz, oferecer identificação de gerentes, vendedores da empresa que intermediaram cada negociação de propina, valores, datas locais dos respectivos pagamentos, bem como a identificação dos agentes públicos envolvidos. Só para vocês entenderem o que eles faziam. Eles tinham que vender uma máquina, às vezes o município nem precisava dessa máquina, mas eles iam lá com um catálogo e diziam, compra essa máquina aqui. Aí o prefeito, né, o secretário, enfim, pegava uma grana, uma propina por fora, para fazer o município gastar dinheiro com aquelas máquinas com valores acima do praticado no mercado. E eles simplesmente vendiam a máquina conforme o edital. Iam fazer o descritivo da licitação e colocavam exatamente aquela máquina. Ou seja, não tinha como ninguém concorrer, né, outra empresa concorrer, por causa que as especificações estavam completamente direcionadas. Continuando. Corrupção ativa e passiva, né? No ano de 2011, em local não suficientemente esclarecido, mas no município de Erechim, Hercílio Mota Neto prometeu vantagem indevida, a qual seja R$80 mil em espécie, ao denunciado Paulo Alfredo Polis, em razão do cargo de prefeito municipal que ocupava na época e, ironicamente, é o prefeito do município de Erechim hoje também. De modo a garantir a venda das máquinas, blá 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 blá, né, com quantia superior ao valor praticado no mercado. Olha essa parte. Por sua vez, o denunciado Paulo Alfredo Polis solicitou e aceitou a promessa de vantagem devida para si, infringindo o dever funcional de zelar pelo princípio da economicidade, que deu início ao pregão presencial 016 de 2011, direcionando a aquisição das máquinas comercializadas pela empresa Mantomac, conforme acima descrito. Na oportunidade, o denunciado Heracílio da Mota, na condição de vendedor município, comércio de peças e serviços LTDA, e acertada a venda mediante oferecimento de vantagem devida, Hercílio entregou o descritivo da máquina para Paulo Polis, que, usando seu cargo e influência política, lançou o pregão presencial, descrevendo o respectivo objeto do instrumento convocatório, com o escopo de impedir a participação de outras empresas, que foi aquilo que eu falei para vocês. Paulo Alfredo Polis assegurou que o descritivo que compõe o edital do referido certame fosse basicamente uma reprodução das características das máquinas que, na época, eram as únicas que possuíam exatamente as descrições. Ainda é possível verificar nas análises dos relatórios apreendidos que o Ministério Público de Santa Catarina, na hora de juntar os referentes, que os valores da máquina foram praticados acima do valor do mercado, como está aqui, e ofereceram a denúncia. Agora, eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar os documentos que comprovam e as planilhas que mostram quanto, como, aonde, quem recebeu o dinheiro e para quê, dá uma olhada em alguns trechos da delação que eu sublinhei aqui, que eu tive acesso. Olha só essa parte aqui, que interessante. Vou até dar um zoom aqui para mim ler melhor. Nessa parte diz bem assim, em relação ao município de Erechim, quando estávamos nos deslocando para a cidade de Porto Alegre, o vendedor entrou em contato e informou que havia repassado, caso a caso, em que a relação ao município de Erechim, o mesmo realizou todas as tratativas com o secretário de administração à época, Gelson Bert, na sala do mesmo na prefeitura, e quanto à participação do prefeito, alegou que eu acho que sim, porque era para o caixa do partido, a propina era para o caixa do partido. Né? E aqui embaixo eles contam, né? O município de Santa Catarina exigiu o pagamento de propina para a efetivação dos negócios, sendo que o valor girava entre 3% e 5% da venda. Aí ali embaixo diz também,
a colaboração premiada com o MP durante a Operação Patrola, foram apreendidas algumas mídias eletrônicas, dentro das quais foram encontradas planilhas relacionadas à venda de equipamentos. Nessas planilhas, a menção da expressão FET 1, que significa deslocamento, e ali embaixo diz o FRET 3, que está relacionado ao pagamento de propina e despesa extra. Aí lá embaixo está escrito, ó, esse esquema de pagamento de propina a servidores públicos e agentes públicos também acontecia no Rio Grande do Sul, embora com menor escala. E aí eles fizeram a colaboração premiada. Aqui tem mais alguns detalhes bem importantes. Ó. O depoente assumiu o compromisso de verificar os livros contábeis da empresa e também as datas dos saques relacionados ao pagamento da propina, e o registro fará cópia e entregará para o Ministério Público. A prefeitura e o depoente determinava que fosse efetuado um saque em dinheiro no banco. Esse saque era sempre valor superior àquele relativo à propina, já que abrangia também outras despesas da empresa. Com o dinheiro da propina na mão, o declarante colocava em envelopes, guardava no cofre até decidir a melhor maneira de fazer chegar no agente público corrupto. Por vezes, Fabiano levava a quantia ao destinatário, por outras oportunidades, Luiz Fernando Reck pegava o dinheiro em Chapecó e levava até o Rio Grande do Sul. Bom, esses trechos que eu estou trazendo são de propinas não diretamente para Erechim. Erechim também estava envolvido, mas de todas as cidades do Rio Grande do Sul e outras localidades também. Isso aqui era um modus operandi que a corrupção acontecia. Eu já vou mostrar para vocês aqui as planilhas mostrando basicamente Erechim. Aí ele fala ali, olha que interessante esse trecho, minha gente. A propina sempre existiam. No entanto, quando foram tomadas algumas providências durante o governo Lula, como redução de juros, facilidade de crédito e abertura de mercado para concorrência estrangeira, sobretudo da China, notou-se que os pedidos ou mesmo exigências de vantagens indevidas por parte de agentes públicos começou a se tornar uma prática corriqueira. Ou seja, depois que veio, esse comércio chinês, os agentes públicos, ironicamente, esses ligados ao PT, o que é muito engraçado, muito irônico, começaram a exigir corriqueiramente propina. Olha que interessante. Porque se não pagasse a propina, perdia o negócio. E ali embaixo diz, como contrapartida, esses agentes públicos exigiam propinas. Em municípios menores, essas tratativas eram feitas diretamente com o prefeito. Já em municípios maiores, os vendedores negociavam tanto com o prefeito quanto com outros agentes públicos. Então, gente, agora deixa eu mostrar para vocês a tal da planilha, que eles demonstraram, enfim. Dá uma olhada nesse material aqui. Ali em cima mostra Erechim, dia 12 de 5 de 2011, 3 pagamentos. Um no valor de 30 mil, um no valor de 20 mil e outro no valor de 30 mil e algumas outras parcelas ali que foram feitas pelo tal do Hercílio. Só que ali embaixo tem um descritivo de momento, quando e para quem. Olha ali. Município de Erechim, ano de 2011, valor 30 mil reais. Forma de pagamento em espécie. Local, gabinete do prefeito. Efetuado ao quem? Prefeito municipal, Paulo Alfredo Polis. Observação, destinado a caixinha político. Aí no segundo, pagamento de 20 mil, em espécie, no gabinete do prefeito, efetuado ao prefeito municipal Paulo Alfredo Polis e destinado à caixinha política. E o terceiro pagamento, 2011, 30 mil, em espécie, caixinha política, prefeito Paulo Alfredo Polis, enfim. Bom, gente, aqui é a denúncia do Ministério Público. E aqui, na denúncia, as provas demonstram exatamente o que eles estão querendo dizer ou acusar. É claro que o prefeito municipal, o ex-prefeito agora pode-se dizer, mas é o prefeito de Erechim hoje, que da época era do PT e hoje está no MDB, ainda vai ter o prazo de defesa e tudo mais. E esse crime aconteceu, segundo o Ministério Público, em 2011. Então, muitos dos crimes, que não é um só, tem a questão de fraude de licitação, corrupção ativa e passiva e tudo mais, alguns prescrevem 16 anos, ou seja, nós já estamos em 2024, se passaram aí 13 anos, olha que irônico, 13 anos, vão prescrever em 3 anos. E esses processos muitas vezes se arrastam muito tempo. Então talvez a punibilidade vai ser extinta. E outros, como fraude de licitação, já devem ter prescrevido. Ou seja, a questão aqui não é exatamente falar da denúncia. Ele vai responder isso sim, vai responder criminalmente. Esse processo é um processo criminal. E essa é a denúncia do Ministério Público.
Não é o Rony que está dizendo algo, é o Ministério Público. Da mesma forma que isso aqui aconteceu em 2011, mas em 2012 nós tivemos aí, por exemplo, isso. Ex-prefeito de Erechim, empresários são denunciados por desvio de dinheiro público. E vocês devem lembrar que a Justiça Eleitoral cassou a candidatura de candidato a prefeito de sua vice em Erechim. O petista Paulo Alfredo Pores e a PMDBista Ana Lúcia de Oliveira também ficarão inelegíveis por 8 anos. Isso aqui aconteceu 1 ano depois dessa situação que só veio à tona agora, tá? E nesse 1 ano depois, eles foram cassados, só que depois de um tempo em decisão liminar, tomada na quinta-feira, a ministra devolveu, né, o cargo para eles dois, eles voltaram, ia ter uma eleição suplementar e não teve. Bom, tem todas essas histórias que ocorrem em Erechim. O que eu quero dizer com tudo isso? Rony, vai dar alguma coisa? Bom, gente, a gente está falando do Brasil, de um país onde alguns políticos saem da cadeia, mesmo com várias condenações, e viram até presidente da República. Nós estamos falando de uma situação onde pessoas que têm dinheiro, principalmente em cargos públicos, eles conseguem recorrer durante muito tempo, enrolando processo e com liminar atrás de liminar, conseguem concorrer, por exemplo, aqui em Erechim na última eleição e ainda vencer as eleições. E eu não estou trazendo essa denúncia aqui para dizer para você que vai dar ou não vai dar alguma coisa. Eu acho que é meu dever como cidadão, como suplente de vereador, como pessoa que faz, né, esse trabalho que tenta, né, melhorar o Brasil, Erechim e o Rio Grande do Sul de alguma forma, mostrar para as pessoas o que de fato está acontecendo, porque talvez os veículos que deveriam mostrar não mostram. Talvez aqueles que deveriam fiscalizar não fiscalizam, né, quando eu digo de vereadores e demais. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês e dizer o seguinte: muitas vezes, se a justiça é falha, se a justiça demora, quem deveria fazer esse julgamento de caráter é você. É você. Então, não é a justiça que tem que dizer quem que deve concorrer, quem que não deve, quem que é político bom, quem que é honesto, quem que não é. Claro, tem todo o processo, mas a gente sabe muito bem como funcionam esses processos no Brasil. Mas você tem que começar a perceber que quando é uma vez, vai. Quando é 2 vezes, quando é 3 vezes, quando é 4 casos, talvez se você fica insistindo em algo que você sabe que é errado, talvez você não seja muito diferente. E esses puxa-sacos do prefeito, que nessas horas devem estar esperneando, devem estar chorando as pitangas, devem estar dizendo, não, porque isso é um absurdo. Não chorem comigo. Não chorem pro Rony. Não xinguem o Rony. Vão se defender lá no Ministério Público. Vão se defender nos autos do processo. E eu só estou tornando público aquilo que eu acho que todo cidadão erechinense deveria saber. Forte abraço, que tem mais denúncia vindo por aí. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.